no texto escolhido pela direção da banda aniversariante. São mais de 50 anos, 54 anos de existência. Irmãos, não é fácil montar, não é fácil desenvolver, não é fácil manter uma banda musical, pois são grandes os desafios para se ter uma estrutura como essa, de músicos, de instrumentos. São vários desafios enfrentados. 54 anos não são 54 dias, não são 54 meses, são tempo considerável. É um tempo considerável onde Deus tem trabalhado na vida desses e tem feito através das mãos e dos lábios, através dos seus instrumentos, tochas vivas acesas na presença de Deus para o adorar, o glorificar, o exaltar, bendizer o seu nome da beleza da sua santidade. Porque já diz as Escrituras, o apóstolo Paulo disse que quando Jesus vier e arrebatar o seu povo, a ministração cessará, as pregações cessarão, aleluia, as profecias cessarão, mas permanecerá o louvor para a glória de Deus. A adoração irá permanecer junto a Deus, mesmo lá nas bodas do Cordeiro, mesmo lá no céu, a igreja continuará adorando ao Senhor na beleza da sua santidade. O tema escolhido por esse lindo conjunto foi Atos dos Apóstolos, capítulo 9, versículo 15, louvado seja o nome do Senhor. Diz assim a palavra do Senhor: disse-lhe, porém, o Senhor: vai, porque este é para mim um vaso escolhido, para levar o meu nome diante dos gentios e dos reis e dos filhos de Israel. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Quero pedir um adendo à igreja aqui presente, à banda, para complementar esse texto, esse versículo, com mais outro versículo dentro do próprio contexto, o versículo de número 17. Apenas fazendo um complemento desse texto que nós acabamos de mencionar. Diz assim: e Ananias foi e entrou na casa, e impondo-lhe as mãos, disse: irmão Saulo, o Senhor Jesus, que te apareceu no caminho por onde vinhas, me enviou, para que tornes a ver e sejas cheio do Espírito Santo. Amém. Louvado seja Deus. Certamente você saiu de sua casa hoje, não apenas para ver uma apresentação musical, apesar que eu pude sentir a presença do Espírito Santo quando o louvor, junto com a Usadril, junto com a Umadril, um louvor, um projeto lindo, com a participação de toda a igreja, adorando o nome do Senhor Jesus, juntamente com os instrumentos musicais. Mas nós também viemos com um propósito, além de adorar a Deus, além de ouvir louvores que seriam entoados aqui por esses músicos, nós também viemos aqui com o propósito de glorificar o nome do Senhor Jesus e ouvir a sua preciosa palavra aos nossos corações, porque a palavra de Deus, diz as Escrituras, ela é viva, ela é eficaz, ela é mais penetrante do que espada alguma de dois gumes, que penetra até a divisão da alma, do espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenção dos corações. É essa palavra que atua dentro dos louvores congregacionais, é essa palavra que atua através da adoração, através do canto, através da expressão musical. É essa mesma mensagem que Cristo, através do seu Espírito Santo, transmite para a sua igreja nos dias atuais.
porque a igreja do Senhor não está órfã. A igreja do Senhor Jesus, ela foi deixada um consolador, o Espírito Santo de Deus, o Espírito Santo da verdade, que nos consola, que nos ajuda, que nos auxilia nos momentos mais difíceis, nas situações mais adversas. O Espírito Santo está lá para nos orientar, para nos ajudar naquilo que é necessário. E é interessante que esse texto, ele traz uma mensagem muito poderosa, porque é justamente um divisor de águas na vida de um grande personagem que está inserido na Bíblia Sagrada. Personagem este, igreja do Senhor Jesus, que teve um grande impacto na condição da expansão e o crescimento do cristianismo no primeiro século e nos demais séculos que se seguem até os dias atuais. Dos livros do Novo Testamento, praticamente a metade foram escritos por este homem por nome Paulo. E é interessante que a palavra de Deus retrata no versículo onde lemos que havia ali um homem que foi escolhido por Deus. E o livro de Atos dos Apóstolos, que é um livro extraordinário, que é um livro maravilhoso, que nós como igreja precisamos estar atento ao que preza a palavra do Senhor e no que se refere à história do cristianismo. E o livro de Atos, ele vai trazer ali em duas partes bastante detalhadas, do capítulo 1 de Atos Apóstolos até o capítulo 12, nós encontramos ali a história da igreja primitiva, dentro do ministério do apóstolo Pedro, aonde houve ali a descida do Espírito Santo, onde houve a ascensão de Cristo, onde houve o início da perseguição dos primeiros cristãos. Do capítulo 13 até o capítulo 28, continua o relato bíblico a respeito do ministério de Paulo e o desenvolvimento da igreja gentílica, a primeira, segunda, terceira viagem e a prisão de Paulo. Nós encontramos justamente dentro do livro de Atos Apóstolos esse contexto espiritual sobre os primeiros passos da igreja primitiva, e é justamente no capítulo 9 que há ali um divisor de águas na vida deste homem chamado Paulo. Louvado seja o nome do Senhor. Deus, ele trouxe você das trevas para a sua maravilhosa luz, e é justamente nesse ponto que houve uma chave, uma virada na tua vida, que Deus te tirou das trevas e te trouxe para a sua maravilhosa luz. E é interessante que quando Deus tem algo a tratar com a sua igreja, com o seu povo, Ele tem a hora e o momento exato para lidar com cada um dos seus escolhidos, porque existe um propósito debaixo do céu para todas as coisas, e esse propósito, ele reflete tanto na minha, quanto na sua vida, quanto na vida da igreja. Havia um propósito definido desde a fundação do templo, desde a fundação das eternidades, dos tempos, sobre a sua e a minha vida. Deus sabia que você iria estudar, que você iria tocar um instrumento, que você estaria aqui participando desse projeto, você estaria desenvolvendo a sua habilidade dentro da casa do Senhor, porque já havia um propósito definido nos altos céus, escrito pelo dedo de Deus, para mim e para a tua vida. Louvado seja o nome do Senhor. E não foi diferente na vida do apóstolo Paulo. Praticamente no mesmo período que nasce um menino, ali em uma manjedoura em Belém, no mesmo período estava nascendo também uma outra criança, mas ao norte, aproximadamente 1.500 quilômetros de Jerusalém ao norte, numa cidade chamada Tarso. Uma cidade, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, a qual proveu Deus nascer ali um menino, uma criança chamado Saulo. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Mesmo antes do seu nascimento, Deus já tinha adiantado o propósito, Ele já tinha escrito o propósito na vida de Saulo. Mesmo quando ele não entendia, mesmo antes de ser concebido, antes de ser gerado no ventre da sua mãe, Deus, ele já tinha um propósito bastante específico na vida de Saulo. Louvado seja o nome do Senhor. Talvez você não entenda qual é o seu propósito, porque muitas vezes o propósito que Deus tem definido em nossas vidas é tão glorioso, é tão maravilhoso, é tão
extremo que às vezes nós não conseguimos entender, porque os pensamentos de Deus estão acima dos nossos. Os nossos pensamentos são limitados, os nossos pensamentos são muito vagos, vazios, mas os pensamentos do Senhor são soberanos, e Ele tem preparado na tua vida algo extraordinário, algo que você não consegue compreender agora, assim como Saulo não conseguia compreender, mas Ele nesta noite, Ele quer se revelar para a sua vida, para você, para dizer qual é a sua perfeita, boa e agradável vontade. E Paulo nascia naquela cidade chamada Tarso, e ali Deus já começava a traçar a história linda na vida daquela criança. Colocou ele dentro de uma família cuja descendência era judaica. Deus já prepara um cenário propício para a qualificação e o crescimento religioso e material secular daquela criança. É tanto, louvado seja o nome do Senhor, que Saulo nasce com a dupla nacionalidade. Logo de início, ele nasce como filho descendente judeu, porque os seus pais eram judeus, porque seus avós eram judeus, e ao mesmo tempo, ele nasce com a dupla naturalidade também de cidadão romano, dentro do Império Romano. Era algo muito, mas muito difícil de se acontecer, porque estatisticamente e até numericamente, apenas um terço de todos os vassalos do Império Romano, eles tinham essa titulação de nascença, ser um cidadão naturalizado romano. 2/3, mais da metade de toda aquelas províncias, de todo aquele império, de toda aquela dominação romana, eles não possuíam esse título, mas já era Deus escrevendo a história de Saulo e dizendo: você vai ser cidadão judeu e vai ser cidadão romano, porque eu tenho um propósito maior na tua vida. Deus, Ele revela o propósito, mas Ele não revela o processo. Porque muitas vezes quando Deus, Ele quer fazer uma menção do processo, aí vem a pequenez humana, vem a limitação humana. Senhor, eu não vou conseguir. É Deus dizendo: eu vou te fazer doutor, eu vou te dar tal bênção, eu vou te fazer você passar no concurso tal, e você dizendo: meu Deus, mas o que mistério é esse? Mas o processo é muito penoso, o processo muitas vezes ele é muito difícil, porque Deus, Ele revela o propósito, mas muitas vezes Ele abstém o processo. E na vida de Saulo, ele foi crescendo, ele foi se tornando uma fase mais adulta, e como toda família judeia, toda família tradicionalmente judeu, aí algum irmão pode dizer: mas irmão Ricardo, como é que ele tinha uma naturalidade judeu se ele estava em Tarso, que Tarso era uma província que atualmente faz parte do território da Turquia, fica ao sul da Turquia, já fez parte do Império Otomano, já fez parte do Império Persa? Como é que uma cidade tão distante, a quase 2.000 quilômetros de Jerusalém, ele poderia ser um cidadão judeu? Porque havia naquele tempo vários fenômenos de dispersão. Dentre eles, houve a dispersão no tempo do Império do Norte, do Reino do Norte de Israel, onde a Síria foi lá no ano aproximadamente de 733 e levou cativo o povo de Israel do Reino do Norte. Houve ali a primeira dispersão, a primeira diáspora. Mais adiante, em 530 aproximadamente, houve também uma dispersão de Judá, houve uma diáspora do povo judeu, quando o rei Nabucodonosor invadiu a Judá e ali sitiou aquela cidade. E ali houve, além dessas diásporas principais, dessas dispersões, também houve outras diásporas secundárias. E diz a história que dentre dessas demais diásporas, houve uma diáspora chamada helenística, uma diáspora que não foi por força nem por violência, não foi um império através de poderio militar que tirou as pessoas de Israel e levou cativo para outras regiões, não foi ali uma questão forçada, mas
foi uma dispersão voluntária. E conta a história que os avós de Paulo, eles saíram de Jerusalém em busca de uma situação econômica melhor. E eles foram para aquela região de Tarso. E lá eles foram abençoados por Deus, porque quando a gente está na direção de Deus, louvado seja o nome do Senhor, a mão de Deus está sobre nós. E quando a mão de Deus está sobre o seu povo, ali há a bênção de Deus sobre aquele povo. A bênção do Senhor estará sobre tua vida enquanto você estiver debaixo da nuvem de Deus. Era como o povo num deserto, e ali peregrinando do deserto do Egito até a terra prometida. A palavra de Deus diz que durante o dia tinha nuvem protegendo do sol, protegendo da situação causticante. Tinha a nuvem de Deus ali protegendo e guiando. E durante a noite tinha uma coluna de fogo aquecendo, iluminando, protegendo de todos os riscos, de todas as feras. É assim que Deus faz na minha e na tua vida. Ele coloca a sua mão poderosa guiando. Ele está te guiando. Não saia do teu lugar se a mão de Deus não se mover. Não saia do teu lugar se a nuvem de Deus não se manifestar. Porque muitas vezes a gente está com um olhar humano, quer sair da presença, quer sair do lugar, quer sair sem direção, sem rumo. Mas enquanto a nuvem estiver parada, você precisa estar no seu lugar. Aí vem as adversidades, vem os problemas, vem as dificuldades. Aí vem o inimigo sussurrar no teu ouvido, colocar a semente da discórdia e dizer para você: saia da banda, entrega, não adianta tocar porque é muito esforço. Não escute a voz do inimigo, não escute a voz do tentador que tenta tirar você da presença de Deus, tenta tirar você de ser guiado da nuvem, tenta tirar você da presença do Senhor. Não escute essa voz de uma escute, é a presença de Deus na tua vida. Se a presença estiver lá, você permanece lá, porque onde há a presença, há a bênção de Deus na tua vida. Então não saia do teu lugar se a nuvem de Deus não se mexer, se não se mover. E assim aqueles avós de Paulo foram até Tarso e lá foram ricamente abençoados. E aproximadamente no ano 70 a.C., quando o Império Romano dominou Tarso, aquela família, a família de Paulo, já estava bastante próspera, tinha riquezas, tinha terras, tinha condições suficientes, e ali eles conseguiram o título de cidadãos romanos. E aí, quando uma vez uma família adquiria esse título de cidadão romano, era passado de pai para filho automaticamente. E era interessante que o direito natural de se tornar um cidadão romano lhe dava alguns privilégios, lhe davam alguns pré-requisitos, como não ser açoitado antes de uma sentença, não ser mesmo condenado à morte, não ser sentenciado a uma morte de cruz. É tanto que mais adiante, quando o apóstolo Paulo encerra sua carreira, ele não é crucificado como foi Pedro, como foi outros discípulos de Cristo. Ele passa por uma morte digna de um cidadão romano, porque já era Deus trabalhando na vida de Paulo antes mesmo dele nascer, para mostrar a ele que ele era Deus na vida de Paulo. E quando Deus faz, não tem quem possa desfazer. Quando Deus quer, não tem quem possa desfazer. Quando Deus abre, não tem quem possa fechar. Quando Deus liberta, não tem quem possa remover. Quando Deus faz, não impeça o homem, porque se o homem colocar a mão, o homem vai pagar um alto preço. Aleluia. Você tem dito assim ao Senhor: eu tenho feito tanto e eu não estou vendo tanto resultado. Sabe por quê? É porque muitas vezes os resultados espirituais, eles não são perceptíveis ao olho nu, mas aos olhos de Deus. Você está feito, homem e mulher ungida, está fazendo a obra do Senhor, e Deus está lhe dando recompensa, galardão, que não pode ser visto aqui na terra, mas vai ser recompensado quando nós adentrarmos as regiões celestiais. E ali ele cresceu com todo tipo de oportunidade. Paulo frequentou os melhores centros educacionais, porque aquela cidade, aquela província de Saulo, tinha ali uma grande universidade. Só para os irmãos terem ideia, no tempo antigo, outra universidade que havia no mesmo patamar de Tarso era da capital da Grécia, Atenas. Era uma cidade próspera comercialmente, porque ali era a porta do leste europeu. Tarso era a porta de entrada do continente asiático, da parte oriental
oriental do mundo para a parte ocidental do mundo. Passava por ali várias rotas comerciais e marítimas. Tarso estava próximo ao leste do mar Mediterrâneo, e ali tinha rotas também comerciais marítimas muito profundas, a qual deixava a cidade próspera, ao ponto da família de Paulo ser beneficiada com toda aquela bênção. Louvado seja o nome do Senhor. A partir de hoje, nunca mais reclame pelo que o Senhor tem concedido na tua vida. Não reclame da tua igreja, não murmure do onde você trabalha, não murmure onde você estuda, porque Deus, na sua infinita sabedoria, Ele traçou cada detalhe da minha e da sua vida, e muitas vezes a gente perde a noção do espiritual e começa a reclamar, começa a murmurar, porque a gente não entende o propósito, mas Deus, Ele faz de uma forma extraordinária, da qual eu e você não entendemos. E ali, Paulo passou a frequentar os melhores centros educacionais, e chegando aproximadamente na sua adolescência, aos 14, 15 anos, o pai dele, por ser um bom religioso, por ser um judeu tradicional, ele agora coloca Paulo aos pés de um grande mestre chamado Gamaliel. Envia o apóstolo Paulo para Jerusalém para estudar junto de Gamaliel. Gamaliel, um mestre da lei, fariseu. Gamaliel, um dos principais personagens neotestamentais ali junto ao povo judeu, que fazia parte do Sinédrio, que fazia parte de uma seita religiosa dos fariseus, que entendia, doutor da lei. Ele passou a estudar com este homem. Não era qualquer pessoa, não era simplesmente alguém querer, um pai de família querer, olha, vai estudar com Gamaliel, e aquele aluno ser aceito. Mas por que Paulo foi aceito? Porque ali tinha o dedo de Deus trabalhando na vida de Paulo. Paulo precisava passar 8 anos estudando aos pés de Gamaliel. Paulo precisava passar, enfrentar toda aquela trajetória, e é interessante que ele era esforçado, aleluia. A palavra de Deus diz que Paulo era esforçado, e muitas vezes nós não tomamos a palavra de Deus como referência, mas a Bíblia de Deus, a palavra do Senhor, ela é a nossa bússola, independente de qual seja o século, independente de qual seja o tempo, daqui a 10 mil anos, se a terra continuar, se Jesus não tiver voltado, a Bíblia continuará sendo o referencial do seu povo, dos seus escolhidos. Aí muitas vezes a gente não quer nem cursar um curso tecnológico de 2 anos, para estudar é muito tempo, uma faculdade de 4 anos, meu Deus, será que eu aguento? Será que eu vou conseguir? Aí Deus mostra a persistência de uma pessoa que estava sendo forjada, estava sendo preparada, porque Deus não chama qualquer pessoa não, para a sua obra. Deus chama as pessoas devotadas, as pessoas que se esforçam, e ali, ele passou 8 anos aos pés de Gamaliel, mas ele não reclamava, ele aprendia, ele ficava atento, porque ele sabia que ali tinha um propósito maior. Apesar que na sua visão limitada humana, quando ele retorna para Tarso, ali ele é colocado diante, louvado seja o nome do Senhor, da sinagoga de Tarso, como um dos principais fariseus, ensinadores dos 10 mandamentos, dos 613 preceitos judaicos, e ali ele se destacou tanto na sua função na sinagoga em Tarso, que ele recebe um convite para retornar para Jerusalém. E não foi qualquer convite. É interessante, irmãos, que Deus, ele sempre trabalha no anonimato. Deus sempre trabalha de uma forma imperceptível, não muitas vezes com alardes, nem com trombetas, nem com grandes sinos, não. Muitas vezes Deus trabalha nas coisas simples, e Deus ia movimentando a vida de Paulo de uma forma simples, porque ele era um vaso escolhido do Senhor, louvado seja o nome do Senhor. Mas como em qualquer vaso, ele precisa ser quebrado. Como em qualquer vaso,
ele precisa ser moldado. Assim como o profeta Jeremias teve a visão e uma voz do que clamava do céu dizendo: vai e desce à casa do oleiro e lá te farei ouvir as minhas palavras. Muita gente quer ser vaso escolhido, muita gente quer ser um vaso de valor, muita gente quer ser usado por Deus, muita gente quer ter destaque, mas muitas vezes não quer descer à casa do oleiro, não quer ser quebrado, não quer ser renovado, não quer ser refeito, não quer passar, aleluia, pelo vale da sombra da morte. Ele só quer chegar no topo, pulando os degraus, sem cumprir as etapas. Mas eu quero te dizer nessa noite, Deus, ele vai fazer você crescer, ele vai fazer você subir, mas é um degrau de cada vez, é devagarzinho mesmo. Por mais que você ache que o tempo está demorando, mas não é o meu e nem o seu tempo, é no tempo de Deus, é o tempo do Senhor que vai fazer a diferença na tua vida. Não espere a ação de Deus pulando de um degrau para o outro. Você não vai ser um grande músico pulando as etapas, sem fazer as lições de solfejo, sem estudar teoria musical, sem participar dos ensaios, sem se dedicar, sem se doar. Tem que haver dedicação, tem que haver abnegação, tem que haver renúncia. É o cansaço batendo na porta de você dizendo: hoje eu vou para a casa do Senhor adorar com o meu instrumento. É o inimigo lançando seta para você não ir, levantando a sua fúria para você não conseguir, mas você repreende em nome do Senhor Jesus, porque Ele te deu autoridade para repreender o mal, para expulsar os demônios, para falar novas línguas. Se beber alguma coisa mortífera, não te fará dano algum, porque a mão de Deus está sobre a tua vida. Você pode adorar o nome do Senhor Jesus nessa noite, faz sentido. Aí você pode dizer: mas como é que eu vou louvar o Senhor? Os irmãos ali têm os instrumentos. Deus te deu um instrumento por excelência. Deus te deu as suas cordas vocais para o adorar. Deus te deu a tua voz para glorificar. Deus te deu a língua para dizer que Jesus é bom, maravilhoso. Então nessa noite não hesite, não deixe de adorar o Senhor, porque teve um certo rei, por questão de orgulho, por questão de grandeza humana, ele não adorou a Deus, e Deus permitiu que ele fosse comido de bicho, porque não glorificou a Deus. Mas da mesma forma que Deus permitiu a maldição de Herodes, Deus também permitiu a benção de Abraão, porque Abraão se fortalecia, disse o escritor aos Hebreus, dando glória a Deus. Ele fortalecia a sua fé, dando glória a Deus, aleluia, amém, louvado seja o nome do Senhor. Fortaleça a tua fé nessa noite, glorifique o nome daquele que é poderoso. Ah, irmão Ricardo, mas eu prefiro dar glória baixinho. Deu glória baixinho, vá dando glória. Ah, mas o irmão do meu lado não está glorificando. Glorifica, que daqui a pouco ele vai se esquentar. Porque quando uma brasa viva colocada do lado da outra, mesmo que a outra esteja ali fria, não esteja aquecida, a brasa começa a acender, a brasa começa a contagiar, o poder de Deus começa a se espalhar. Então através da sua glorificação, aquele que estiver do seu lado também vai sentir a presença de Deus, e vai começar também a glorificar a Deus, e a glória do Senhor vai ser contínua neste lugar. Louvado seja o nome do Senhor. E aí ele recebe um convite para voltar para Jerusalém, dessa feita para participar do Sinédrio. O Sinédrio era um conselho supremo político e religioso da época de Cristo, onde havia ali 71 membros, 70 membros mais o sumo sacerdote. E dentro daquela membresia tinha anciões, tinham levitas, tinha escribas, tinha personagens dos fariseus, tinha saduceus, tinha toda aquela classe religiosa e política que havia em Jerusalém nos tempos de Jesus. E lá vai Paulo participar do Sinédrio. Lá vai Paulo, aleluia, atendendo o chamado de Gamaliel, retornar para Jerusalém. Chegando em Jerusalém, o cenário era totalmente diferente da última vez que ele tinha estado em Jerusalém. Havia ali uma disseminação de um outro povo, chamado por seita dos nazarenos,
que pregava Jesus, que falava sobre Jesus, que anunciava Jesus como um caminho. E aí Paulo, olhando aquela situação, como assim? Se eu que sou fariseu, eu que sou doutor da lei, eu que ensino um caminho, chegam esses pescadores semi-alfabetizados, chegam essas pessoas indoutas dizendo que esse tal de Jesus é o caminho, que história é essa? E ali ele, possuído de fúria, possuído por uma situação de perseguição, algo maligno, ele agora começa a perseguir o povo de Deus. E é interessante, Paulo tinha acabado de chegar no Sinédrio, Paulo queria se destacar no Sinédrio, mas tem duas formas, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Quantas vezes a gente não se vê diante desses exemplos que a Bíblia nos traz? Só existe duas formas de um indivíduo se destacar na sociedade: ou ele se destaca pelos seus próprios méritos, ou ele se destaca pelas suas qualidades e a sua essência, ou ele se destaca acusando as pessoas, perseguindo as pessoas, ofendendo as pessoas. Quem sabe no teu ambiente de trabalho, Deus permitiu que alguém se levantasse contra você. Sabe por quê? Porque só atira a pedra em quem dá fruto, só persegue quem é ungido, só é perseguido aquele que tem dom, aquele que está no caminho. É que Deus permite que a perseguição se levante para mostrar que Ele é Deus, que Ele é poderoso na tua vida. E Paulo, como não tinha o Espírito Santo de Deus na sua vida, Paulo tinha conhecimento, mas ele não tinha a unção de Deus na sua vida. Não adianta você ter faculdade, ter anel no dedo, você ter mestrado, doutorado, pós-doutorado, se você não tem o Espírito Santo de Deus na sua vida, porque o Espírito Santo é a peça fundamental na vida do crente. Pode faltar tudo, não pode faltar o Espírito, não pode faltar a unção, pode faltar o alimento, não pode faltar o Espírito, pode faltar trabalho, não pode faltar o Espírito, pode faltar vestimenta, não pode faltar o Espírito, pode faltar recurso financeiro, não pode faltar o Espírito na vida do cristão, pode faltar até, aleluia, o básico da sua vida, família, saúde, mas não pode faltar o Espírito Santo de Deus, porque quem tem o Espírito Santo de Deus tem tudo. E ali Paulo, possuído por uma opressão maligna, ele quer se destacar perante o Sinédrio, ele quer ter os holofotes voltados para ele de qualquer forma. E aí ele começa a perseguir uma pessoa que não tinha nada a ver com a questão, que era um jovem Estevão. Ele começa a perseguir, ele convoca uma reunião emergencial perante o Sinédrio e coloca aquele jovem pregador diante do Sinédrio para que ele tivesse destaque, para que ele mostrasse para aqueles 70 anciões que ele era uma pessoa proativa, eficiente, que estava ali cumprindo a lei de Moisés. E de repente ali Estevão, cheio do Espírito Santo de Deus, cheio da unção de Deus, começa a pregar de Gênesis e Apocalipse, começa a pregar sobre os patriarcas, uma visão cristocênica, começa a pregar Jesus. Ele não foi pregar chave de casa, chave de carro, apartamento, não foi pregar bênção material, ele foi pregar Cristo. E ali, naquele capítulo, está que coisa tremenda, Estevão começa a pregar Jesus, começa a falar de Jesus, começa a dizer que Jesus é o caminho, a verdade e a vida, e a face de Estevão começa a brilhar, como de um anjo, a face de Estevão começa a brilhar. E Paulo vem daquela situação dizendo: oxe, era para eu ser o centro das atenções, era para eu ser o destaque, agora está esse homem falando de Jesus. Ele rasga a sua túnica, ele rasga ali a sua vestimenta, como um sinal de protesto diante do Sinédrio, e toda aquela mazela do Sinédrio faz o mesmo, pegam pedras e começam a atirar em Estevão. E o que é que acontece com Estevão? A Bíblia diz que Estevão vê os céus abertos e vê a glória de Deus diante da sua vida. Pode lhe faltar tudo, só não deixe faltar a glória de Deus na sua vida. E ali executaram um jovem inocente, primeiro mártir do Novo Testamento, Estevão, o diácono Estevão, que estavam apenas pregando a palavra do Senhor. E agora Paulo, ele não se conforma, ele vai perante o Sinédrio e ele consegue autorização para perseguir cada cristão, cada homem, mulher e criança dentro de Jerusalém. E ali ele sai batendo de porta em porta, perseguindo os cristãos. E eis que começa a haver uma dispersão, e os cristãos começam a pregar em Samaria, Judeia, até os confins da terra, e começaram a crescer, e Deus começou a abençoar.
Não importa os levantes que estejam na tua vida, não importa aquilo que tem se levantado diante de você, saiba de uma coisa: os gigantes eles se levantam, mas Deus ele é maior do que o gigante. As tempestades se levantem, mas o teu Deus é o Deus Senhor da tempestade, que faz a tempestade acalmar. Mesmo que as flechas e o arsenal maligno seja tirado contra a tua vida, você não deve temer nada, porque a vara do teu Deus e o cajado do teu Deus te consola. Ele coloca anjos ao teu derredor, 1000 cai à tua direita e 10.000 à tua esquerda, mas você não é atingido, porque Ele guarda, Ele é o teu refúgio, é a tua fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia. Pelo que não temeremos, ainda que as águas rujam, ainda que os montes se embravejam, ainda que se levante os rios, há um rio cuja corrente a cidade de Deus alegra, a morada do Altíssimo. Esse rio está aqui nesse momento, o rio de Deus está aqui nessa noite, a glória de Deus está aqui sobre a tua vida. E ali, louvado seja o nome de Deus, o apóstolo Paulo, não inquieto, porque já tinha batido em cada porta de cada morador em Jerusalém, já tinha prendido mulheres inocentes, crianças inocentes, homens inocentes. Ele volta para o sinédrio, para o sumo sacerdote, e agora ele diz: eu quero ir além. Jerusalém para mim está pequeno, Jerusalém para mim está pouco, eu quero ir além de Jerusalém, eu quero ir até os confins da terra perseguir esse povo. Aleluia. Mas Jesus, ele é o pescador por excelência. Jesus tinha uma admiração tão grande pela profissão de pescadores, que dentro dos seus 12 discípulos, 4 eram pescadores: André, Pedro, Tiago e João. E ele, durante o seu curto ministério de aproximadamente 3 anos, pregando o evangelho dentro de toda a Judá e Samaria, ele se fazia a sua voz ecoar no mar da Galileia, nas regiões marítimas. Ele sabia o que era ser um pescador, é tanto que ele fez menção lá em sua palavra: eu vos chamo para ser pescadores de homens. E o pescador, ele tem uma tática quando ele está pescando de anzol, quando ele está pescando de vara. Ele dá, quando o peixe é visgado, quando é colocado e preso no anzol, o pescador dá linha para o peixe. Porque ele dá linha? Ali tem 3 motivos essenciais para ele dar linha para o peixe. Primeiro, para não romper aquele anzol e dilacerar a boca do peixe. Segundo, para não quebrar a linha com a sua tenacidade. E terceiro, ele dá linha ao peixe para o peixe se cansar. E Jeová, Jesus, o pescador dos pescadores, estava dando linha para Saulo. Vá, meu filho, você quer perseguir? Persiga. Muitas vezes as pessoas não entendem. E porque irmão tal, fulano e Beltrano se levantou contra o ungido de Deus, é Jesus dando linha, está dando corda, mas uma hora ele vai puxar, e quando o anzol de Jeová puxar, aí você vê o ribuliço. E Jesus foi dando linha a Saulo. Aí Saulo chegou diante do sumo sacerdote e disse: olha, eu quero carta para ir além de Jerusalém, porque Jerusalém eu já deixei tudo no pó. O povo aqui está tudo com medo, o povo fugiu, agora eu quero tocar o terror lá fora. Aí Jesus: vai, eu vou te dar linha, meu filho, vá dando corda. Aí ele foi. Se alguém tem se levantado contra a tua vida, fique você sabendo, ele só vai até a linha de Jeová, porque quando chegar no limite, ele não vai mais. O diabo diz: Jó teme a você, Jeová, de debalde, ele tem tudo. Aí Jeová estipulou a linha: você vá, toque tudo, menos na vida dele, menos na vida. Deus não vai permitir que a tua vida seja tocada, Deus não vai permitir que a enfermidade seja tocada em você, que isso venha te consumir, porque isso não é para a tua derrota, mas é para a glória de Deus na tua vida. Essa enfermidade não vai te consumir, é Deus que permitiu, mas Ele colocou um limite. E ali o apóstolo Paulo, todo ancho, achando que era a autoridade maior do sinédrio, achando que estava acima das pessoas, achando que poderia pisar. Não tem pessoa, não faz sentido essa palavra, irmãos. Só no sul da França, né, que tem esse tipo de pessoa que gosta de humilhar as outras, que gosta de pisar, que gosta de massacrar, que gosta de usar da sua autoridade para tentar oprimir as pessoas. E lá vai Paulo com esse perfil.
Só que o nosso Deus é aquele Deus que impacta as pessoas. E não é de qualquer jeito não, ele impacta profundamente as pessoas. E no caminho de Damasco, ele estava lá, no seu cavalo, bem ancho. E eis que de Jerusalém para Damasco havia em média 290 quilômetros, quase 300. Isso, nos tempos antigos, de montaria ou a pé, levava em média 3 dias de viagem. E eis que a Bíblia Sagrada fala, o escritor Lucas, cheio da unção de Deus, dizia, estando próximo a Damasco. Ou seja, Jesus, ele só vai operar na hora e no momento certo, no lugar certo, no minuto certo, no segundo certo. Sabe por quê? Ele poderia ter operado no primeiro dia, poderia, perto de Jerusalém, mas ele não queria que Paulo ficasse perto de Jerusalém. Ele queria afastar Paulo daquele convívio. Ele queria afastar. Aí no segundo dia para o terceiro, já perto de Damasco, aparece uma luz do céu e diz para Paulo: Paulo, Paulo, ó Saulo, Saulo, por que me persegues? Ô irmão, tem tanta gente que está lá em cima do pedestal, que está lá por cima, e quando a voz de Deus brada, vira um menino, vira uma criança, porque a voz de Deus, ela é tremenda, a voz de Deus, ela transforma, ele deixa quem é exaltado em humilde, deixa quem é soberbo em pequeno, deixa o grande pedir ali rastejando, porque na presença de Deus, o ser humano não é nada. Paulo, Paulo, por que me persegues? E ele disse, quem és, Senhor? Ele não sabia quem era Jesus. Samuel também não sabia quem era a voz do Senhor, ele não tinha intimidade com a voz do Senhor. Como é que anda a tua espiritualidade com Deus? Como é que anda a tua intimidade com Deus? Será que você consegue escutar a voz de Deus? Ou você está naquela condição de Deus está bradando o teu nome, bradando sobre você, e você não está perceptível, você não está entendendo nada. Você volta para casa e diz, Deus não falou comigo hoje no culto. Será foi porque Deus não falou? Ou porque o teu ouvido espiritual está gravado? Será que foi Deus que não usou a palavra, não usou o louvor? Ou é você que está desconectado com a antena celestial de Deus? E ali Paulo não sabia quem era, mas diferente de Samuel, que Samuel não tinha intimidade com Deus, mas ele tinha temor de Deus na sua vida. E aí o sacerdote, ele disse, olha, quando você ouvir a voz de Deus, fala que o teu servo ouve. E Paulo, quando ouviu a voz de Jesus, disse, quem é, Senhor? E ele disse, eu sou Jesus a quem tu persegues. Duro é para ti recalcitrar contra os arguilhões. É interessante que no juízo final a Bíblia diz que Deus vai colocar um povo à sua esquerda e outro povo à sua direita, vai separar, e de um lado ele vai dizer, vinde benditos do meu Pai, possuí por herança aquilo que vos está prometido desde a fundação dos tempos, porque tive fome e me deste de comer, tive sede e me deste de beber, estive nu e me vestistes. E do outro lado ele vai dizer, apartai-vos de mim, maldito de meu Pai, porque tive fome e não me deste de comer, tive sede e não me deste de beber, estava nu e não me vestistes. E aquele povo vai dizer, Senhor, quando foi que nós vimos o Senhor nessas condições e não fizemos nada? E ele vai responder, quando você viu um dos meus pequeninos, quando fizeste isso para um dos meus pequeninos, a mim fizeste. Tem muita gente que está fora da dispensação da graça de Deus. Quando é para ajudar, não ajuda. Quando é para contribuir, não contribui. Quando é para fazer, não faz. Se abster também é pecado. Pecado não é só fazer o que desagrada a Deus. Pecado também é não fazer aquilo que você pode fazer. E ali Jesus cumpriu essa palavra profética, porque Paulo não estava perseguindo literalmente Jesus, mas ele estava perseguindo os seguidores de Cristo. E quem persegue o ungido de Deus, está perseguindo o próprio Deus. Eu vou repetir, quem persegue, se levanta contra o ungido do Senhor, está perseguindo, está se levantando contra o próprio Deus. Davi, em todo momento de sua trajetória, em nenhum momento ele se levantou contra Saul, porque ele sabia que apesar da situação de Saul, mas Saul era ungido do Senhor. Aleluia. E Paulo estava brincando com coisa séria.
Paulo estava perseguindo os cristãos. Paulo estava fazendo atrocidades. E ali, Jesus mostrou para ele que ele não estava brincando com nenhum dos seus. Não brinque com as coisas sagradas, não brinque com as coisas de Deus, porque Deus está no negócio. Leve as coisas de Deus a sério. Aleluia, aleluia, aleluia. E ali Paulo caiu por terra, todos os seus sentidos foram afetados. O quinto e o sexto sentido de Paulo foi afetado. A sua visão foi afetada com a luz. O seu tato foi afetado com a queda da sua montaria. Depois ele foi conduzido até aquela cidade de Damasco. Ficou 3 dias sem comer e sem beber. O seu paladar, o seu olfato também foram afetados. A sua consciência foi afetada, porque Deus disse, o próprio Jesus disse: duro é para ti lutar contra os meus arguilhões. E quando ele chega ali, aí é o texto onde nós lemos, capítulo 9, versículo 15. Louvado seja o nome do Senhor. Ele passou 3 dias orando, jejuando, se consagrando, e quando chegou, naquele momento específico, Deus revela-se a um outro ungido de Deus, por nome de Ananias, um outro personagem da palavra de Deus chamado Ananias, e diz: Ananias, vai até uma certa casa, numa rua chamada Direita, e ora por um homem chamado Saulo. E ele disse: o que, Senhor? É aquele homem que persegue o povo de Deus, é aquele homem que prende, que manda matar, que matou Estevão, é esse mesmo. Vá lá, ora por ele. Ah, Senhor, sei não, se vai dar para mim, não. Não tem crente que é assim, que gosta de questionar Deus. É Deus usando as pessoas, é Deus usando a sua palavra, é Deus usando o dirigente, o pastor, a liderança, e dizendo: faça assim, meu filho, porque é a vontade de Deus. E ele questionando, e ele retrocedendo, ele ali reduto, sem querer fazer. Mas eu quero te dizer nessa noite: espírito de coração de pedra, caia por terra em nome de Jesus. Jesus quer te dar um coração de carne, um coração humilde na sua presença, um coração adorador, que o adore em espírito e verdade, e que não esteja com a cerviz dura para ser orientado. E ali Ananias disse: eu vou, Senhor. E o Senhor disse: olha, vá, porque para mim aquele é um vaso escolhido. Eu não sei como era a tua história antes de você aceitar Jesus. Eu não sei o que você passou antes de decidir a sua vida para Cristo. Não sei se você cometeu pecados hediondos, cometeu situações a qual muitas vezes você não consegue se perdoar, mas eu quero te dizer uma coisa: você foi lavado e remido pelo sangue do Cordeiro. Todos os teus pecados foram jogados, lançados no mar do esquecimento. Se o inimigo se levanta para querer te acusar, repreenda ele em nome do Senhor Jesus, porque assim como foi com Martinho Lutero estava na sua sala orando, e o inimigo se manifestou e disse: agora você quer ser santo, agora você quer fazer a diferença, mas olha aqui os seus pecados, e lançou um rolo que era infinito. Você fez isso, você fez aquilo, você fez assim, assim, assado. Mas daqui a pouco Jesus brada no coração de Martinho Lutero: porque se andarmos na luz, como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Não importa qual foi a tua trajetória, se tu foi um Saulo que perseguiu, se você humilhou alguém, se você discriminou alguém, pode ter certeza, se você hoje está cheio do Espírito Santo. Quando Ananias orou por Paulo, a Bíblia diz que aconteceu 2 fatos. Eu disse, igreja, que aconteceram o quê? 2 fatos aconteceram. Quando Ananias orou, impetrou a mão sobre Saulo, a Bíblia diz que os seus olhos foram abertos, caíram como escamas de seus olhos, e o Espírito Santo de Deus encheu a vida de Paulo. Ai, tarabachei.
Paulo tinha tudo. Paulo tinha recurso financeiro, Paulo tinha estudo, Paulo tinha conhecimento, Paulo entendia da filosofia grega, da filosofia romana, mas faltava uma coisa na vida de Paulo, faltava uma coisa que era a cereja do bolo, era algo mais importante, era o Espírito Santo de Deus sobre a sua vida. Eu quero ver a mão daqueles que têm o Espírito Santo de Deus sobre a sua vida. Levante assim no primeiro andar e glorifique a Deus essa noite. Ali ele foi transformado, ali ele foi renovado. E a Bíblia diz no mesmo capítulo, versículo 22. É interessante que há uma sequência, há uma etapa na vida do crente. Veja que houve uma preparação na vida de Paulo, houve um encontro com Jesus, em seguida ele precisou pagar o preço, ficar em penitência, ficar ali em uma situação reclusa, recebeu a oração, foi cheio do Espírito Santo, e agora vem o resultado de tudo isso, no versículo 22, do mesmo capítulo, no capítulo 9, e diz, a parte A do versículo, e Paulo se esforçava muito mais para pregar o Evangelho, dentro da sinagoga, diante do sinédrio, diante dos judeus. Vem como consequência do Espírito Santo o esforço. Deus, ele não te chamou para ser inerte. Deus não te chamou para ficar de braços cruzados. Deus te chamou para ser esforçado. Um dado momento da vida do profeta Isaías, ele estava lá recluso, ele estava estagnado, e lá no capítulo 60, versículo 1 do seu livro, a Bíblia diz ali, levanta-te profeta, levante-se da inércia, levante-se do seu lugar, deixe de estar de braço cruzado, levanta-te e resplandece, porque a tua luz e a glória do Senhor já vai nascendo sobre ti. Jesus colocou o Espírito Santo de Deus na tua vida, não foi para você ser mais um no culto, para você ficar sendo só volume e quantidade, não. Deus te chamou, Deus te capacitou, Deus te ungiu com o seu Santo Espírito, para você fazer a diferença, para você ser um escolhido, para você estar diante da presença do Senhor, para você pregar o Evangelho, para você orar, para você evangelizar, para você consagrar, para você jejuar, para você ir para a igreja, para você fazer a obra de Deus. Deus não te concedeu tamanhas bênçãos, para você ficar somente na varanda do seu palácio, não. Deus te chamou, para você ser trabalhador e trabalhadora do Evangelho de Jesus. Ser cheio do Espírito Santo de Deus não é somente falar em língua estranha. Ser cheio do poder de Deus, do Espírito Santo de Deus, não é somente sapatear dentro da igreja, bater palma, dar glória, aleluia, amém. Ser cheio do Espírito Santo vai além, vai mais além, é fazer a obra do Senhor, é fazer a obra dentro e fora da igreja, dentro das quatro paredes, fora das quatro paredes, é você se colocar como a atalaia de Deus, é você ser a lança de Jeová, para pregar a palavra de Deus, para ir e anunciar, entregar folheto, para você usar o seu instrumento e tocar um louvor, para aquela pessoa que precisa ouvir o louvor da casa de Deus. Não é para você usar o seu instrumento para tocar música mundana, não é para você usar a ferramenta que Deus te deu para o mundo, não. Deus colocou esta ferramenta na tua mão para você usar na casa de Deus. Foi exatamente isso que Paulo fez. Quando Paulo recebeu a oração de Ananias, Paulo teve a sua visão física e espiritual ampliada, e ali ele foi cheio do Espírito Santo, e a partir dali ele começou a se tornar uma nova criatura em Cristo Jesus. Nessa noite, tem alguém em nosso meio que não é crente, que ainda não aceitou Jesus como seu suficiente e único Salvador nessa noite? Se tiver, nós queremos e estamos fazendo esse apelo. Venha aceitar Jesus como seu único e suficiente Salvador. Se há alguém entre nós que está afastado, que está desanimado, que está precisando de oração, que está querendo um encontro com Cristo, venha, que nós estaremos orando pela sua vida, que nós estaremos aqui impetrando a bênção do Deus de Abraão, Isaque e Jacó sobre a tua vida.
Deus vai estar escrevendo o teu nome no livro da vida, vai estar apagando da condenação eterna, vai estar lançando os seus pecados no mar do esquecimento, vai te dar uma nova história, vai te fazer um homem, uma mulher de Deus. Mas para isso precisa que você tome a primeira iniciativa, dê o primeiro passo. E como o nosso musicista ali do teclado está tocando, diz assim: hoje queres aceitar a Jesus Cristo, ó cansado e triste pecador, para aquele que no Gólgota foi visto, padecendo nossa culpa, nossa dor. Venha Cristo, que te chama com amor celestial. Venha Cristo, venha Cristo, venha Cristo, pois Jesus passou. Hoje queres obter a liberdade, letra que se encontra no Senhor Jesus, letra receber o coração a santificar. Estamos, meu irmão, te aguardando. Estamos esperando a tua decisão. Você que está dentro do santuário e você que está em casa nos vendo, este culto está sendo transmitido ao vivo e há muitas pessoas participando dele. Aonde você estiver, tome a sua decisão. Aonde você estiver, dê um ok aí. Diga: eu estou aceitando Jesus, ou eu estou voltando para Jesus. Canta a igreja, forte. E achar. Venha Cristo que te salva, que te ensina. Pode estar paz do céu gozar. Venha Cristo. Venha Cristo, que te chama, o celestial. Venha Cristo,